Que tal fazer um check-in com seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design de comportamento, e serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber o Renato Basso, vice-presidente de pessoas no El Hub, para uma conversa leve e cheia de insights. Basso, seja bem-vindo. Bom dia, PC. Vamos lá bater um papo sobre saúde, bem-estar e um pouco de cultura organizacional. É isso aí, a ideia é essa, a gente mergulhar junto em todas as dimensões de bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas, sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. O tema do nosso episódio hoje com o Basso vai ser a cultura do bem-estar de dentro para fora no El Hub, Basso. Eu queria começar perguntando para você como é que se constrói uma cultura de bem-estar que vai além das práticas comuns que a gente está acostumado a ouvir e que realmente, aí que pega a base do negócio, se conecta com a essência das empresas e dos colaboradores. Maravilha. Acho que uma das coisas que eu gosto de falar bastante quando a gente está conversando sobre a nossa cultura organizacional, para quem está ouvindo, é que não existe bala de prata. Então a gente vai falar muita coisa aqui que funcionou pra gente e que trouxe a cultura do El Hub para onde estamos hoje. Então acho que é importante as pessoas focarem muito nos conceitos e aí talvez entenderem as realidades onde elas estão inseridas, né? Acho que uma coisa que fez bastante diferença pra gente, eu tô no El Hub há 7 anos, a nossa organização tem 12 anos, ao longo dessa trajetória, foi fortalecer uma cultura de liderança muito clara. Então tem muita clareza do que a gente espera dos nossos líderes e uma conexão muito forte também em trazer pessoas que tenham uma conexão com a nossa missão, que é fazer de todas as organizações uma organização de bem-estar. Então isso, atrelado ao crescimento e políticas que reforçam a nossa cultura, trouxeram a gente hoje, né, posso falar 7 anos, 12 anos depois, a um momento onde a gente tem um turnover extremamente baixo de liderança, a gente tem um tenure, para vocês terem uma ideia, de mais de 3 anos da liderança executiva da organização, o que fortalece e facilita muito a gente permear as nossas políticas e reforçar toda essa questão ao longo da organização como um todo. Acho que o principal pilar que a gente tenta bastante trabalhar, né, na nossa organização é a questão da flexibilidade, porque a gente entende que não tem uma solução que funciona para necessariamente todas as pessoas. Assim como a nossa solução como organização, né, como o benefício do El Hub para as empresas permeia diversos fatores de saúde e bem-estar e com uma forma flexível para cada um encontrar a sua melhor forma de fazer o seu check-in diário com saúde e bem-estar, seja em saúde mental, seja no sono, seja na atividade física ou em todas elas ao mesmo tempo, a gente tenta partir de um lugar de criar políticas e procedimentos que não necessariamente sejam prescritivos. E como que isso se desdobra, né? A gente fortalece muito o empoderamento dos nossos colaboradores. Então a gente parte do pressuposto que o líder não é aquela pessoa que tem um time. Todo mundo é um líder da organização e todo mundo é responsável por reforçar todos os nossos valores e a vivência desses valores no dia a dia. E dentro das políticas e dos procedimentos que a gente cria, né, no RH, por exemplo, para todas as pessoas, elas conversam com essa questão conceitual que é primordialmente de flexibilidade. E aí a gente vai ter a nossa política hoje de trabalho, que é um híbrido flexível, onde as pessoas elas podem ir ao escritório até 3 vezes por semana. Óbvio que a gente tem particularidades de algumas áreas específicas pela característica da área, né? E elas vão um pouco mais ou um pouco menos. Flexibilidade. Flexibilidade. A gente tem uma política, para vocês terem uma ideia, de que uma vez por um mês por quarter, qualquer colaborador com a aprovação do seu líder direto, por exemplo, e do seu business partner de RH, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, dá bastante flexibilidade para as pessoas irem visitar seus parentes, irem estar mais próximos das suas famílias ou não. A gente tem essa política de trabalho flexível no dia a dia que permite, eu conheço gente que prefere fazer uma atividade física no meio do dia, tem gente que faz terapia na hora do almoço e volta a trabalhar, tem gente que prefere deixar os filhos no colégio e buscar os filhos no colégio, então ajusta a jornada de trabalho para o que adere à sua realidade, né, pessoal. Isso e o empoderamento de cada um ser dono do seu próprio tempo ajuda demais as pessoas conseguirem fazer os seus check-ins, sejam em qualquer dos aspectos da nossa solução, com o seu bem-estar, porque o nosso objetivo é esse, né? Sim. Que todo mundo faça o seu check-in consigo mesmo todo dia. Exato. E eu acho perfeito o que você colocou, Basso, porque
entra também no conceito que vocês trabalham muito, que é a harmonia entre a vida pessoal e profissional, porque você está trazendo isso que você acabou de falar, essa flexibilidade. Eu tenho uma rotina, o Basso tem outra rotina, né? Então tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que tem outras coisas e outros afazeres. Eu achei isso muito importante. Mas eu queria que você repetisse um negócio que eu adorei, que é a questão do prescritivo. Fala um pouquinho disso, porque eu achei isso muito interessante de não ser prescritivo. Isso é bem diferente do que a gente vê no dia a dia das corporações. Eu vou contar uma história interessante que eu acho que destravou bastante essa nossa mentalidade de não ser prescritivo, né? Uhum. Óbvio que quando bateu a pandemia, todas as organizações tiveram, por obrigatoriedade, que encontrar um caminho para ser remoto, né? A maior parte delas, tirando quem tem planta, fábrica e essas outras questões. E foi do né? 0%, né? Porque a gente... De um dia para o outro. De um dia pro outro. Eu lembro muito bem, era de acho que 16 de março, há 4 anos atrás, que a gente falou, olha, tem que todo mundo ir para casa. E agora a gente, para nossa realidade, por isso que eu falei no começo, né, que não tem bala de prata. O que vocês estão ouvindo aqui funciona muito para nossa realidade, que é até mais fácil do que empresas que têm distribuição, que tem planta e etc. Então, nessa nossa discussão de, beleza, como que a gente vai seguir? Como que a gente vai implementar dali para frente uma política? Muita gente já pedia pra gente antes disso, porque a gente está hoje em 11 países, tem questões de multiculturalidade, tem questões de realidades locais muito diferentes. Muita gente pedia, por conta da Europa, termos, por exemplo, Summer Fridays, né? As sextas-feiras de verão, metade do dia as pessoas não trabalharem. Que é super comum. Super comum. E o que a gente pensou naquele momento? A gente falou, o que a gente quer? A gente quer falar para todo mundo não trabalhar em algum momento, ou a gente quer, pela realidade de cada uma das pessoas, imprimir uma, de novo, cultura ou ter processos que reforcem o que é o melhor dia para o PC. Às vezes não é a sexta-feira, às vezes para o PC é o melhor dia dele, talvez tirar a terça-feira à tarde, ou a segunda-feira de manhã, porque a realidade de vida dele é muito diferente. E isso fez com que a gente começasse a perseguir essa mentalidade de falar assim, como que a gente cria políticas e procedimentos que são flexíveis o suficiente para ter aderência nos nossos 11 países, né, nas nossas diversas culturas internas, né, dentro da organização, e que ao mesmo tempo as pessoas se sintam empoderadas para serem donas do seu próprio tempo. Isso é um diferencial muito grande. Gente, nada é absoluto. Você vai me perguntar, todas as pessoas tiram um período da tarde? Claro que não. Mas, no geral, o que a gente espera? A gente espera que se uma pessoa vire ali com o seu gestor, que vai tirar a segunda-feira de manhã, ou a terça-feira à tarde, ou vai sair para fazer uma aula de spinning às 2 da tarde e voltar, que ninguém torça o nariz. É aquela piadinha do mundo corporativo, sabe? Você tá saindo às 6 da tarde, tá desmotivado, tá PC? Desmotivado. Isso mata qualquer implementação, seja de política, de procedimento ou de cultura. Então a gente vem ao longo desses anos perseguindo cada vez mais ter muita flexibilidade com os parâmetros. Então a gente fala assim, dentro desses parâmetros, pessoal, vocês podem e devem navegar sempre de maneira construtiva, respeitosa e alinhada com seus líderes e com o nosso time de RH. Se precisar de qualquer suporte, vira pra gente, discute e a gente fala sobre casos de exceção. Acontece do dia pra noite? Não acontece. Lógico. Porque, no geral, o que a gente viu que faz muita diferença também para que todo mundo sinta-se pertencente dessas políticas é que o exemplo venha de cima. Então a gente trabalha fortemente com as nossas lideranças, em trazer pessoas que têm essa aderência com a nossa, não só cultura, os nossos valores, mas principalmente com a nossa missão, para entender que se a gente não tem profissionais, vou até além do felizes, né? Mas engajados, motivados e com paz de espírito para fazer o que eles devem fazer, as pessoas não vão ter seu melhor desempenho. Então, eu sei que a gente vai falar mais para frente de a cultura de saúde, de bem-estar. Com certeza, acho que ficou claro pós-pandemia, né? Se a gente for olhar o copo meio cheio do que trouxe a pandemia pra gente, não existe essa separação de vida profissional e vida pessoal. A gente tem a nossa vida. Sim. Você tem a sua vida. Você não departamentaliza na sua cabeça, os meus problemas do trabalho eu esqueço. Não acontece. Então, se a gente não traz essa realidade para o dia a dia das organizações, e se a gente não leva em consideração isso para criar as políticas e os procedimentos, não vai ter aderência na ponta. E aí vira aquele negócio que muita organização tem, parece que são só os executivos que podem fazer isso. E aí não voa, né? Sim. Perfeito. Basso, eu achei muito legal a gente trazer esse assunto, porque
Você não sabe o que me arrepiava quando eu saía às 6h30 da tarde e meu líder virava e falava assim, meio período hoje, PC? Nossa, eu tinha um arrepio com isso. Então, muito legal você trazer isso. Agora, a gente sabe que para o L-Hub medir o impacto é uma coisa que é fundamental e eu queria entender muito como é que vocês avaliam isso, né? Os resultados dessa cultura de bem-estar, tanto no desempenho do negócio, né, quanto no engajamento que você colocou no bem-estar desses colaboradores. Com certeza. Bom, uma das formas que a gente avalia o engajamento dos nossos profissionais, a gente tem uma ferramenta, é uma ferramenta como todas as nossas ferramentas, elas têm que ser globais, elas têm que ser multilínguas, então, até para dividir com quem está ouvindo a gente, a ferramenta que a gente usa de engajamento se chama Peakon, e ela é um set de perguntas padrão e algumas customizáveis que a gente roda 3 vezes no ano. Tá. E a gente monitora o engajamento por área, por país, praticamente para até todos os colaboradores. Para todos os colaboradores. Todos os nossos quase 2.000 colaboradores aí no mundo têm esse pulse, né? Essa pesquisa 3 vezes ao ano que a gente monitora. E aí, por que tem algumas perguntas que são padrão e outras são customizáveis? As perguntas padrão são para a gente poder se comparar com o mercado. E aí a gente monitora versus o mercado de tecnologia onde a gente está enquadrado. Se a gente está no top 5%, no top 1%, no nosso engajamento geral, já para as pessoas saberem, né? A gente monitora engajamento e o NPS. Então tem 2 notas. Uma nota que vai de 0 a 100, que é de engajamento, e o NPS, que é uma nota que vai praticamente até 10, né? O NPS padrão. No NPS, a gente está no top 5% geral das empresas de tecnologia globais. E na nota geral, a gente está no top 1% de organizações. Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Te falar, quando eu entrei há 7 anos atrás, a gente tinha um turnover de quase 30% ao ano. Né? E eu entrei para estruturar uma área de recrutamento para a América Latina. Imagina o quão difícil não é você imprimir qualquer coisa, valores, cultura, políticas e tal, se você está trocando 1/3 da sua organização todo ano. Então, ao longo desse período, a gente veio fortalecendo a questão conceitual da nossa cultura, que é não ser prescritivo, empoderar os indivíduos, garantir que as pessoas naveguem e consigam utilizar todas essas ferramentas e políticas que a gente imprime, e o impacto disso. Aí eu te falo, 7 anos depois, hoje a gente tem um turnover anual de menos de 10% ao ano, né? Deve estar gerando, e aí o turnover anual voluntário e involuntário, né? Que a gente monitora separado também. O turnover involuntário é menos de 3%, assim, então muito bacana. Isso mostra os resultados de todas essas propostas de valor que a gente vem implementando. Então, também gosto de reforçar muito para as pessoas, sejam de estruturas de RH ou não, mudança transformacional nas questões de valores, de cultura, etc. Não acontece do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha e tem que ter essa linha mestra, né, que amarra o que você está entregando para a ponta. Perfeito. Então a gente monitora através disso, né, todo o engajamento por áreas, e a gente monitora através de alguns KPIs, né, alguns dados que são o turnover também, colaborando com isso, e o engajamento que os nossos colaboradores têm com a nossa ferramenta do L-Hub. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 45% dos nossos L-Hubbers fazendo pelo menos 5 check-ins no mês. No mês. E por que isso é importante? Por que o número dos 5? A gente tem um estudo que a gente solta anualmente, que é o ROI do bem-estar. Num desses estudos que a gente entrevista... Que é um relatório maravilhoso, eu estava dando uma lida. Incrível, né? Mais de 9.000 pessoas do mundo inteiro, profissionais de RH, para entender como que eles estão implementando políticas de bem-estar, como que eles estão vendo o retorno sobre essas políticas. E a gente viu em um desses estudos um dado que é super crítico, que é 5 check-ins com a sua saúde e o bem-estar no mês é o número mágico que mostra a virada de chave para as organizações terem o quê? O retorno principal em diminuição de absenteísmo, diminuição no custo e no turnover dos seus colaboradores, porque a gente sabe aqui naquela conta de pão, né, que o custo de você contratar uma pessoa nova, fazer o onboarding dela é quase 3 vezes maior do que o de você desenvolver a pessoa que está junto com você. Então esse número mágico é algo que a gente acompanha bastante, eu acho super interessante as pessoas acompanharem, porque é daí que você, como organização, vai conseguir ver os retornos efetivos sobre o investimento em saúde e bem-estar. E, obviamente, né, aqueles que não são tão pragmáticos, que é o engajamento e a felicidade dos seus colaboradores e, consequentemente, a produtividade. A produtividade, ela não vem primeiro, ela vem como consequência de todas as políticas. Por quê? Sim. Pessoas felizes, engajadas e com paz de espírito e segurança psicológica para fazer seus trabalhos entregam mais. Né? Tem mais... Sim, gente,
Põe aí no Google, estudos da McKinsey, estudos de várias organizações que mostram isso. E eu acho que o mundo corporativo, até a pandemia, lutou muito com isso, sabe? Eu acho que esses dados já vinham vindo e esse negócio agora está escancarado. E a tendência, como a gente está vendo, é que cada vez mais essas soluções 360, como a nossa, que incorpora bem-estar de uma forma mais holística, né? A gente nasceu da atividade física e a gente entendeu que isso, né, o bem-estar do indivíduo, ele está muito além da atividade física. É o sono, é nutrição, é saúde mental, é a academia, sim, é a atividade física que você encontra, né, melhor para você, que fazem a diferença, né, na produtividade. Então, a produtividade, no fim das contas, acaba sendo uma consequência de todas essas iniciativas. Basso, o pessoal deve estar se perguntando, tá bom, esse ROI está disponível para qualquer um se eu quiser ler, porque tem muito mais dados além desse que você trouxe. Onde que a pessoa acessa esse relatório do ROI? Se ela quer ver os dados desse ROI, fala com quem? Com certeza. Esse relatório ele está disponível para todas as pessoas. Ele está disponível no nosso site, ele está disponível nas nossas redes. Se vocês não encontrarem, vocês podem buscar eu próprio no LinkedIn, Renato Basso no LinkedIn. E a gente vai encaminhar para todas as pessoas que tiverem esse interesse. Então é um relatório disponível. Porque tem muitos dados. Ele trouxe um dado aqui. Exatamente. É um relatório que a gente faz todo ano. Então o ROI do bem-estar a gente faz todo ano. Esse ano foi o segundo, a gente vai fazer provavelmente o ano que vem. E a gente vem aprimorando, né, tanto as perguntas quanto, no fim das contas, a abrangência desses relatórios. Falando com mais pessoas, falando com mais organizações diferentes, que traz muito dado, né? Acho que uma das coisas que eu sempre senti muita falta são de questões práticas. Por isso que eu estou tentando trazer aqui, tipo, efetivamente, quais são as nossas políticas? O que a gente faz? A gente tem pouco tempo e às vezes fica muito rápido, mas eu sinto muita falta de, em discussões como essa, ficar só no conceitual, sabe? E as pessoas lá em casa ou nas suas organizações falam, pô, mas como é que eu começo aqui dentro de casa, né? Como é que eu implemento alguma coisa na minha realidade? Então, tô dando exemplos que funcionaram pra gente, acho que vale pegar essas coisas conceituais e principalmente entender o ambiente que você está inserido. Qual que é a característica da sua organização, como que é a mentalidade da liderança da sua organização, porque às vezes começa por aí, começa por você destravar e influenciar a mentalidade, para daí começar a implementar procedimentos, políticas e ter aderência, porque muita gente às vezes vai eu vou só implementar uma ferramenta e depois dá com os burros na água, né? E fala assim, pô, mas não tá tendo aderência, as pessoas não estão utilizando. Porque se a liderança não está sendo exemplo, se isso não vem de uma forma, não vou falar natural, mas se vem de uma forma real, né, de uma importância real das pessoas em relação à saúde e bem-estar e dessas políticas, etc., o indivíduo não se sente pertencente. O analista, o especialista, o coordenador vai olhar e falar, o VP lá, o executivo, ele consegue. Exato. Mas eu aqui, no meu dia a dia, eu não consigo. E quando eu vou sair às 6 da tarde para fazer a minha terapia, sei lá, ir pra academia, vão torcer o nariz, vão falar o que falavam para você, PC. Exato. E eu acho muito legal, nem combinei com o Basso aqui, mas ele falou da questão do impacto na liderança, ele falou da questão de retenção de talentos agora há pouco. Tudo isso vocês encontram nos outros episódios. A gente está entrevistando clientes do El Hub, a gente está falando com organizações, com executivos do El Hub, e a gente está abordando todos esses tópicos e o impacto disso no bem-estar. Quais são os pilares, Basso, centrais dessa cultura de bem-estar no El Hub? Boa. Flexibilidade, como eu falei. Que a gente falou. Não prescrição. Não prescrição. A aderência real... Isso eu vou levar comigo, porque não prescrição, adorei. A aderência real de quem você traz para a organização. Então a gente tem um cuidado muito grande na parte de recrutamento e garantindo que as pessoas elas acreditam na nossa missão. Parece utópico que a gente está falando e nada é absoluto, mas isso faz muita diferença, né? O tempo que você investe, não é gasta, que você investe em recrutar faz faz muita diferença no tempo que as pessoas vão se manter na organização. Então, gente, é uma outra dica. Vale mais tempo de vocês investirem em recrutar certo e aí tomar decisões rápidas depois, lógico, do que recrutar rápido e depois também ficar nessa reversão. E outro pilar, que não é um pilar necessariamente da nossa cultura de saúde e bem-estar, mas é da nossa cultura organizacional, que é muito forte, é a colaboração. Então a gente tem um senso muito grande de se ajudar. Então, assim,
Se você vai ter a oportunidade, você vai falar com outros executivos, você pode perguntar para eles e depois, né, estando há 7 anos aqui, eu vejo isso de pessoas que a gente contratou, de pessoas que estão entrando na organização, estão há pouco tempo na organização, há muito tempo, elas falam assim, cara, o senso de colaboração das pessoas pararem e quererem se ajudar, mesmo numa intensidade muito grande, que você pode imaginar, né? Organizações, a gente não é mais uma startup, mais uma scale-up, né? A gente está crescendo agressivamente no mundo, crescendo muito rápido. A gente gosta de falar que a gente é praticamente um caos organizado, né? E nesse caos organizado, se a gente não se ajudar, se a gente não tiver uma visão mais holística dos nossos desafios e assumir que os desafios são todos nossos, né? Desafio dentro do RH é todo nosso, apesar de hoje eu liderar uma parte da estrutura dos BPs e de negócio também. Faz muita diferença no senso de entrega de todo mundo, sabe? Todo mundo, no geral, sabe que a gente have each other's back, sabe? Eu sei que eu posso contar com você, você pode contar comigo e a gente vai se ajudar. Então isso ajuda muito a gente a conseguir acelerar as nossas entregas, acelerar e conseguir ter a visão de mais pessoas sobre as políticas, os procedimentos que a gente está pensando em implementar. Então a gente tem muito envolvimento até de pessoas que são de outras áreas para a gente conseguir implementar o que a gente acredita serem as melhores políticas para a gente. Vocês perceberam, né, aqui nesse bate-papo e nas palavras do Basso, que é natural não, é real, como ele colocou, que o bem-estar está no coração dos negócios do El Hub. Com certeza. Né? Agora, como é que faz para garantir, Basso, que esse bem-estar dos colaboradores se transforme em uma vantagem competitiva, criando esse ciclo positivo que você está falando de bem-estar e desempenho organizacional? Maravilha. Bom, com certeza, alguns dos elementos que a gente já trouxe aqui se tornam uma vantagem competitiva. Eu tenho um turnover muito baixo, a gente como organização tem um turnover muito baixo geral e também de liderança, é uma vantagem competitiva, porque eu consigo reforçar e não perder efeitos da nossa cultura e dos nossos valores. A vivência dos valores, ela se torna muito mais latente no dia a dia do que se eu estou trocando as pessoas. Se eu não estou trocando as pessoas, eu tenho uma outra vantagem competitiva, que eu não estou gastando ou investindo tanto dinheiro para ir lá e repor esses profissionais. Já é uma vantagem competitiva. Se eu tenho um engajamento que é o nosso, né, que eu te comentei, cerca de 45% dos nossos colaboradores globais, eles fazem pelo menos 5 check-ins no mês. E é aí que muda aquela chavinha, eu tenho uma outra vantagem competitiva. Eles são mais engajados, mais felizes, consequentemente entregam mais resultado, né? E ao mesmo tempo, isso fortalece demais essa cultura de pertencimento para todo mundo. Então vira um efeito que a gente fala até para os nossos clientes, manada. Estão fazendo um UX da própria plataforma de vocês, né? Porque isso é, né? Você não tá fazendo 5 check, ou seja, eles estão experimentando o que eles estão oferecendo. Total. Outra coisa, quando eles estão experimentando o que eles estão oferecendo, eles estão fazendo retorno e feedback interno, isso vira uma vantagem competitiva. Por quê? Nosso time de desenvolvimento de TI tem mais insumo para melhorar as interfaces, nossos times comerciais têm mais insumo para entender o valor agregado e poder demonstrar isso na prática para os nossos clientes e potenciais clientes. Então, no fim das contas, é aquele negócio. Parece que é uma questão muito distante, mas é uma realidade hoje, eu acredito, não só para o El Hub, hoje a gente vive essa realidade, mas para o mundo corporativo, a discussão de saúde e bem-estar, porque eu acho que é uma coisa que não vai sair mais da pauta. A gente não vai conseguir mais ter organizações que não tenham como prioridade os seus indivíduos. Então a gente tem que partir de uma prioridade de dentro de casa para fora, né? E isso claramente vira uma vantagem competitiva. A gente falou um pouco de turnover, mas no fim das contas a gente já tem hoje empresas que têm engajamentos tão altos quanto o nosso, não perdendo pessoas para concorrentes que não têm talvez a nossa solução. Tem empresas que não têm a nossa solução, por exemplo, né, o El Hub, que tem colaboradores indo lá e pedindo ou levando em consideração, como era anos atrás, aquela discussão, mas pera, tem plano de saúde? Sim. Hoje a maior parte das pessoas, pelo menos no Brasil e na maior parte dos nossos países, já pergunta, tem o El Hub? E vira uma vantagem competitiva, óbvio que pra gente, mas para todos os nossos clientes que têm não só a nossa solução, mas uma cultura em volta dessa solução. De novo, gente, não adianta implementar só a ferramenta e não ter liderança como exemplo, isso intrínseco nos valores e no dia a dia. Eu falei, gente, cultura é vivência dos valores no dia a dia. Acontece na prática, muitas vezes alguma solução mais pontual não tem aderência. Maravilha. Olha, agora está na hora
do nosso check-in. Basso, na sua opinião, qual é o futuro do bem-estar corporativo? Bom, acho que a gente já permeou um pouco do que eu acredito que é o futuro. Eu acho que é essa não separação de vida pessoal e vida profissional. Eu acho que é essa priorização em entender que pessoas engajadas, felizes e com, principalmente, segurança psicológica performam melhor e que isso, no fim das contas, né, o resultado ele vira uma consequência. Então ele não vem primeiro. Ele não vem de um lugar de tipo, eu vou implementar essas coisas porque eu vou ter mais produtividade. Ele vem de uma questão real. Se você não acredita, se a organização não acredita nisso, a primeira coisa a se fazer é destravar essa mentalidade. É por isso que eu falei bastante no começo. É importante reconhecer o ambiente que você está inserido, porque tem entraves, né? Todas as organizações têm seus desafios, todas as organizações têm suas oportunidades. Então, acho que nessa questão do futuro é continuar numa discussão holística de saúde e bem-estar, sair do que era lá o reembolso de academia, que era isso, né? O reembolso de academia, para como que eu estou garantindo que isso permeia toda a organização, todos os colaboradores se sentem pertencentes e aptos a utilizar tudo aquilo que foi oferecido para eles, e como que isso está sendo endereçado de uma forma mais holística. Atividade, no nosso caso, né? Atividade física, nutrição, sono, saúde mental. Com tudo isso, com certeza a gente vai ter empresas, todas as empresas que é a nossa missão, empresas de saúde e bem-estar. Perfeito. Olha só, gente. Então, encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Foi incrível contar com a sua presença, mas trazendo exemplos reais, trazendo um pouquinho do cotidiano sobre esse tema tão interessante para a gente. Esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E lembre-se, se você ainda não é cliente Well Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa através do link na descrição, ou se você estiver acompanhando esse videocast pelo YouTube, no QR Code que está aparecendo agora na tela. Basso, PC, obrigado. Obrigado você. Prazer. Prazer, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou desse episódio, compartilhe e continue crescendo e conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar.